Você sabe o que é pouso de barriga? Será que isso já aconteceu comigo? Se você quer saber, fique comigo até o final do vídeo em mais um episódio Histórias de Aviador. E aí, meus queridos inscritos do canal Aviação Sem Mistério, sejam bem-vindos a bordo para mais um voo. Para quem está chegando no canal hoje, eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Samir, sou comandante de Boeing 737 e produtor aqui do Aviação Sem Mistério. O Aviação Sem Mistério é um canal que busca trazer para vocês conhecimento e cultura aeronáutica, fatos curiosos e como funciona o mundo da aviação. Só que dentro de tudo isso nós temos também alguns episódios que são as histórias de aviador, que são fatos que aconteceram comigo lá no passado ou mesmo até de repente no presente. Mas eu costumo contar mais para vocês coisas que aconteceram comigo lá atrás. Pessoal, olha só, hoje a gente vai falar um pouco sobre pouso de barriga, que é pouso sem o trem de pouso da aeronave estar baixado, né? Isso quase aconteceu comigo lá em 1998. E aconteceu por conta de falhas elétricas. E nós vamos falar um pouco sobre isso. E antes de mais nada, já vou pedindo para vocês deixarem o like de vocês. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos e ajude o Aviação Sem Mistério a crescer cada vez mais, para que cada vez mais pessoas tenham acesso à informação e às coisas bacanas da aviação. Então vamos lá. O ano é 1998, o avião era um Seneca 2, nós decolamos do Campo de Marte com destino a Goiânia, né? Aí já são quase 3 horas de voo, tal. O nosso avião na época, o avião que eu voava na época, tinha acabado de sair da revisão e nós tínhamos feito os 2 motores do avião totalmente do zero. Ou seja, os 2 motores haviam sido reconstruídos, né? Eles tinham passado pelo overhaul, que é uma revisão geral, na qual você desmonta todos os motores e troca todas as peças que já estão gastas por peças novas, e aí ele fica zero após a revisão. E aí você vai poder usar um determinado número de horas de voo que cada fabricante vai colocar como sendo o ideal para você usar o motor até o final da vida útil dele. Enfim, decolamos, fomos até Goiânia, aeronave impecável, né? E eu ainda conversei com o dono do avião, eu falei assim, pô doutor, que legal, os motores novos, tal, o avião está com desempenho perfeito, tal, não sei o que. Ele falou, não, que bom, isso ficou muito bom o serviço, tal, e ficou mesmo, realmente o serviço ficou excelente. E aí decolamos, chegamos em Goiânia, pousamos, abastecemos, cafezinho, e aí decolamos novamente, até em direção à fazenda onde nós íamos, que era lá em São Félix do Xingu, né? Logo após a decolagem, eu percebi que o gerador de energia de um dos motores começou a oscilar. Teve uma oscilação ali no painel ali da voltagem, né? Da carga da bateria. Por quê? Porque o gerador ou o alternador de energia começou a oscilar. Não demorou muito tempo para que esse alternador de um dos motores, né, se não me engano, começou com o motor 1, com o motor esquerdo aqui. Esse alternador simplesmente pifou, saiu de operação. E aí eu conversei com o dono do avião, que era também uma pessoa bastante inteligente e conhecia o funcionamento do avião. Aí eu falei, pô doutor, olha só, o motor número 1 a gente já perdeu um gerador aqui, ainda bem que nós temos o outro. Aí que ele falou para mim o seguinte, ele falou, pois é, nós não achamos os rolamentos originais, né, dos alternadores, então nós tivemos que colocar rolamentos recondicionados. Não é bem o rolamento que eu quero dizer, é a junção entre o motor e o alternador, tem uma peça. Essa peça é como se fosse um fusível mecânico, tá? É uma peça metálica, são 2 peças metálicas, uma concêntrica à outra, juntas e seguras por uma parte de borracha. Se o alternador falhar ou travar ou tiver uma falha catastrófica e ele travar, a parte do motor continua girando porque a borracha se rompe. Deu para vocês entenderem? Então é assim que funciona, é como se fosse um fusível mecânico. E isso aconteceu com o motor 1 e aí ele parou de gerar energia porque o alternador parou. Aí eu peguei e falei, bom, agora a gente só tem um gerador, né? E aí tocamos o voo então com um gerador só, né? E fomos até a fazenda. Lá na fazenda ficamos aí por 5 ou 6 dias, era muito normal, a gente pegava, nessa época,
decolava, ia para uma fazenda e lá ficava 5, 6, 7 dias ou até mais, que era o tempo que o dono da fazenda tinha para tocar os negócios dele. Pois muito bem, passado esse tempo, nós decolamos então da fazenda com direção a Goiânia, de volta. Então quando nós decolamos da fazenda, ainda me lembro que nós fomos até São Félix do Xingu, abastecemos, decolamos de São Félix para Goiânia. No meio do caminho de São Félix para Goiânia, o outro alternador, que tinha a mesma peça, também recondicionada, acabou falhando também. E aí então aconteceu o inevitável. Nós ficamos sem nenhum tipo de geração de energia e o avião ficou apenas com energia elétrica acumulada na bateria. Só que olha gente, bateria de avião dura muito pouco tempo, porque o consumo de energia é muito grande. Então ali com meia horinha a bateria descarregou. E aí eu fiquei pensando assim, falei, puxa vida, e agora, né? Como é que a gente vai fazer? E aí, ainda na proa de Goiânia, eu falei, bom, o negócio agora é tocar sem energia nenhuma, e aí a gente vai chegar lá no tráfego em Goiânia, no circuito do aeródromo do Santa Genoveva, que era o aeroporto de Goiânia, e tentar tentar entrar no circuito com falha de comunicação, né, e pousar. Só que não é tão simples assim. Você vai chegar num aeroporto controlado, mesmo há 20 e poucos anos atrás, já tinha um movimento considerável de aviões, e ainda mais em Goiânia. Goiânia sempre foi um lugar movimentado. Então eu peguei e tive uma ideia, né? Falei, bom, vamos tentar falar com Goiânia pelo telefone celular. E a telefonia celular naquela época ainda era bastante rudimentar. Os telefones celulares eram coisas grandes, bem grandes. Eu me lembro que eu peguei o telefone celular, olhei no Rotaer, que é o manual de rotas aéreas, né? Tudo que eu estou falando aqui o Vitor vai ilustrar para vocês aí no vídeo, né? Aí eu peguei o Rotaer, tinha lá o telefone da sala AIS, da sala de tráfego de Goiânia, né? O que eu fiz? Quando a gente chegou mais próximo de Goiânia, eu peguei e diminuí a altitude do avião para tentar ficar no alcance das torres de telefonia celular. Peguei o celular, que era um celular enorme, um Motorola, daqueles bem grandão, sabe? Daqueles que você puxava a anteninha assim ainda. Isso aí só gente velha que nem eu que conhece. Vocês que são novos não vão conhecer. E aí eu peguei o celular, por sorte, houve sinal, aí eu liguei. Aí eu falei assim, alô, é da Torre Goiânia? Opa, e aí, tudo bem? Olha, aqui é o Papatango Eco Vitor Eco e a gente está com uma falha total de elétrica, de comunicação, né? E eu estou estimando o nosso pouso aí às tais horas, e a aeronave é assim, estou me aproximando pelo tal setor, né? Estou me aproximando pelo setor norte, e dentro de mais alguns minutos estou entrando no tráfego aí. Só que aí, gente, o que acontece? Se você está sem energia elétrica no avião, muitos dos teus sistemas não vão funcionar. Primeiro, o rádio não vai funcionar. Iluminação não vai funcionar. Luzes de posição, de navegação, farol de pouso, não vão funcionar. E o abaixamento do trem de pouso no Seneca, que é feito eletricamente, também não ia funcionar. E muito menos eu ia saber se o trem estaria travado embaixo ou não. Então, o que eu precisei fazer? Eu precisei declarar emergência. E quando você declara emergência, pessoal, é uma coisa bastante séria, porque você coloca todo o sistema de socorro do aeroporto à sua disposição. E como eu não tinha certeza se o trem ia baixar, que ele ia baixar na emergência, ele ia. O que nós não tínhamos certeza é se ele ia travar ou não. Eu peguei, fiz o checklist de emergência, baixei o trem por gravidade, né? No Seneca é uma alavanquinha vermelha, você traz o avião para uma posição de nariz para cima, a uma determinada velocidade, e quando você dá essa puxada para cima, de nariz para cima, você puxa lá a alavanquinha vermelha e o trem é liberado por gravidade. Nessa puxada que você dá, o trem abaixa e aí você então tem o abaixamento do trem. Então é isso, pessoal, declarada a emergência, então prosseguimos para o circuito. Baixamos o trem na emergência, mesmo sem nenhuma indicação a bordo se o trem havia baixado ou não. E o mais legal, uma curiosidade, para quem não conhece, como é que você sabe que a torre vai te autorizar a pousar ou não, se você não tem comunicação? Eu vou te contar como a gente fez isso. Só que antes de eu te contar como a gente fez isso, eu te conto o seguinte.
Eu pedi para a Torre Goiânia, por celular, na primeira chamada que eu fiz, que eu iria fazer um sobrevoo da pista a baixa altura para que eles pudessem olhar com o binóculo para ver se o trem havia baixado ou não. E que se por um acaso isso acontecesse, eles me dariam luz vermelha com a pistola luminosa. A pistola luminosa é uma coisa que em toda torre de controle tem. É como se fosse realmente uma pistola e ela emite um facho de luz muito forte, que mesmo de dia você consegue ver com clareza. Aí você tem lá as codificações de cores para você pousar, para você não pousar, para você permanecer no circuito e assim por diante. E aí então eu fiz lá o sobrevoo da pista, tal, né? Quando eu fiz o sobrevoo da pista, gente, foi muito legal porque eu pude observar que na taxiway ali ao longo da pista de pouso de Goiânia estavam parados um Boeing da Varig, um Boeing da VASP, um Boeing da Transbrasil e um outro avião da TAM, se não me engano era um Fokker 27 da TAM, parados ali aguardando eu pousar. Você vê que, olha só, o quanto eu atrapalhei ali, o quanto bagunçou o tráfego aéreo em Goiânia nesse dia, né? E os caminhões do bombeiro ali, aqueles caminhões de bombeiro e uma ambulância, também estavam ali na lateral da pista aguardando o meu pouso. Então aí fomos para o tráfego, o cara da torre me deu com a pistola luminosa a luz verde dizendo que eu poderia prosseguir, porque ele viu que o trem tinha baixado. Agora, volto a dizer para vocês, nós não sabíamos se o trem havia travado ou não. Então, muito provavelmente, se o trem não tivesse travado, principalmente a roda de nariz do Seneca, que eu considero a parte mais frágil do Seneca, ela poderia se recolher durante o pouso, se ela não tivesse bem travada. E como a gente não tinha indicação, então nós fizemos aí todo um briefing e tal. Se essa roda não tivesse travada, muito provavelmente ela iria recolher, e aí a gente ia danificar o avião e até mesmo correr aí o risco, né, de ter alguma implicação maior, porque combustível, atrito, faísca, tudo pode acontecer, não é? Até mesmo fogo pode pegar, pode acontecer. Mas enfim, aí vim para a final, pro pouso. A hora que tocou, gente, foi assim aqueles momentos assim, mais assim de apreensão, né? Tocou, pá, deu certo, falei, graças a Deus, o trem travou. Aí tocou e tal, deu tudo certo, fiz o landing roll, né, a corrida do pouso, livrei. Aí o bombeiro foi acompanhando a gente ali até o pátio da aviação geral, aí eu parei ali. Aí ali, aí você passa por tudo, né? Aí vem o pessoal do antigo DAC, que hoje é ANAC, aí vem inspeção do DAC, aí relatório para preencher. Os caras perguntaram tudo, o que é que tinha acontecido e tal, não sei o quê. Mas deu tudo certo, né? Agora vem uma outra parte da história que é um pouco mais engraçada. Nesse dia, nós trouxemos conosco no avião uma caixa de papelão com um casal de galinhas da Angola, que o meu patrão vinha trazendo da fazenda, que ele ia levar para uma outra fazenda dele. Então, ele veio ali super preocupado com as galinhas e tal, com aquele casal de galinhas ali, que eram matrizes reprodutoras que ele tinha importado, que aquilo tinha custado uma fortuna. E ele sempre falava que ele tinha mais cuidado com as galinhas do que com o avião. Mas tá bom. Aí pousamos ali, ele me recomendou para que eu cuidasse das galinhas, que não deixasse faltar nada para as galinhas, né? Então eu deixei o avião numa oficina. Essa oficina não tinha as peças para substituir, até porque tinha que fazer um trabalho muito extenso, tinha que desmontar quase que o motor inteiro para poder acessar aqueles fusíveis mecânicos que eu falei para vocês. Então, qual foi a minha opção? Dar uma carga na bateria, no outro dia decolar, guardar o trem, desligar todo o equipamento elétrico e só ligar esses equipamentos chegando em São Paulo. Então foi assim, nesse dia o dono do avião voltou de comercial para São Paulo, eu pernoitei em Goiânia, o avião ficou carregando as baterias lá numa determinada oficina e as galinhas lá dentro do avião, lá num cantinho do hangar, lá com comida, com água dentro de uma caixa. E vida que segue. No outro dia levantei de manhã, fui para o aeroporto, paguei lá a manutenção e tal, botei as galinhas dentro do avião, decolei, guardei o trem, aí já deu aquela baixada na voltagem da bateria, desliguei todos os equipamentos elétricos, inclusive o rádio,
e vim sem falar nada até São Paulo. Quando cheguei aqui em Jundiaí, entrei nos corredores visuais, liguei o rádio, vim até o Campo de Marte, baixei o trem, foi no último suspiro da bateria, o trem abaixou, e aí prossegui para o pouso, pousei em São Paulo tal, e fui para o hangar. O antigo hangar Aristec, do seu saudoso seu custódio aí, né? Aí cheguei no hangar e tal, aquela aventura, né? Já estava fora de São Paulo há quase 10 dias, né? E aí encostei o avião num canto, e aí fui falar com o pessoal da oficina, que também era do hangar ali, falei, ó, pessoal, a gente tem que arrumar as coisas aqui do avião, perdi os 2 geradores e tal, tá assim, tá assado. E aí fui tirar as galinhas de dentro do avião, né, ali do bagageiro do Seneca, você abre a porta da cabine traseira ali para tirar. Gente, a hora que eu peguei a caixa na mão, com as galinhas que estavam lá dentro, o fundo da caixa abriu e essas galinhas, pá, asas para que te quer. E eram galinhas da Angola. E a galinha da Angola, ela dá uma voada grande. Elas têm uma autonomia, assim, de uns bons metros, assim. Não é igual a galinha caseira que a gente tem aí no sítio, na chácara, que as galinhas não voam, né? Mas a galinha de Angola, ela voa bastante. Gente, e para pegar essas galinhas de volta? E nesse dia, tava um movimento no hangar, tinha um monte de avião virando motor, helicóptero, e essas galinhas pulando no meio dos aviões. Olha, foi uma bagunça. Foi avião cortando motor, helicóptero cancelando partida, e as galinhas pulando para um lado para o outro. E eu já preocupado, falei, puta, se essas galinhas morrem, o meu patrão vai ficar uma fera comigo. Eu não vou ter como justificar a fuga das galinhas. Mas enfim, olha, com a ajuda do pessoal do hangar, a gente conseguiu recapturar as galinhas, colocar elas numa outra caixa. Aí eu coloquei elas no meu carro. Nessa época eu tinha um potente Monza 1986, e aí coloquei as galinhas no carro e levei as galinhas em segurança para o seu destino final. Essa foi mais uma história de aviador que eu espero que vocês tenham gostado, porque aviação, meus amigos, aviação em primeiro lugar é muita história, é muita vivência, são muitas oportunidades que você tem para desenvolver as suas habilidades, principalmente em situações anormais ou de emergência como essas que eu passei, como eu passei para vocês no vídeo passado, como eu estou passando agora. Antes de eu me despedir de vocês, eu quero agradecer ao comandante Juan da Total Linhas Aéreas, ao comandante André Pessoa, também da Total Linhas Aéreas. Por quê, gente? Porque eu conversei com essas duas pessoas que muito gentilmente nos deram a oportunidade de ir lá, acompanhar um voo e ainda filmar a operação do Boeing 727, que é uma aeronave histórica, que tem um valor muito grande historicamente, né? E um valor inestimável para o desenvolvimento da aviação brasileira e da aviação mundial. Então, muito breve, eu vou estar trazendo esse avião para vocês aqui com exclusividade no Aviação Sem Mistério. Amigos queridos, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Deixe aí nos comentários se você gostou ou não. Tá bom? E antes de eu me despedir de vocês, eu quero deixar um grande abraço ao nosso querido Dr. André, ao Dr. Fábio Serra e a todos os nossos 23.200 inscritos. Se você ainda não é inscrito do canal Aviação Sem Mistério, se inscreva. Se você já é inscrito, ative o sininho, deixe sempre o seu like, faça o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos para que a gente possa chegar a cada vez mais longe e atingir um número cada vez mais de pessoas. Vejo vocês na semana que vem. Obrigado por tudo, muito grato e até lá.